Olá, eu sou Denilson Matos e bem-vindo ao Reino em Podcast. A boa notícia de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, dos versos 30 ao 34, que diz assim: Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem alinhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas, semelhante lhe expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus tinha o poder de reunir pessoas. Seu ensino era contagiante, cativante e também com autoridade. O evangelista Marcos afirma que Jesus não ensinava como os escribas, o que aponta para o diferencial do ensino de Jesus. Sua autoridade não deriva da autoridade dos anciãos, da tradição, como nos escribas e fariseus. As pessoas se desdobravam para chegar no suposto lugar que ele estava ensinando. A passagem de Marcos, capítulo 6, dos versos 30 a 44, conhecida como a multiplicação dos pães, revela o objetivo da ida de Jesus com seus discípulos para o deserto. Eles precisavam descansar. Porém, ao chegar no lugar escolhido para o repouso, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. A postura de Jesus revela sua sensibilidade com aqueles que precisavam de auxílio físico, psíquico e também espiritual. Jesus, contudo, não apenas recebia tais pessoas, ele comia com elas. Os fariseus constantemente murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Pode parecer estranha aos nossos olhos essa acusação, afinal, qual é a importância de delimitar com quem se assentamos para comer? Vejamos, o gesto de Jesus é perturbador e dissonante. Seu gesto reflete o seu discurso. O tempo da salvação chegou. Deus se aproximou de vocês. Contudo, a boa nova também é: a salvação foi enviada aos pobres. Jesus veio como redentor de pecadores. Ouvia-se que o reino de Deus ecoava não no centro de Israel, mas na periferia de Israel, na Galileia dos gentios, entre os pecadores e para os pecadores, perturbando assim o establishment religioso. Pode vir alguma coisa boa de lá? Diria sem dúvida um israelita em que não há dolo. A pregação de Jesus é dissonante, pois ela afirma que Deus quer interessar-se por pecadores. O gesto de Jesus é dissonante, porque a comunhão à mesa é um assunto muito sério em sua cultura. Convidar um homem para uma refeição era uma honra, significava partilha de paz, de fraternidade e também de perdão. No Oriente, de ontem e de hoje, uma pessoa nobre pode alimentar qualquer número de pessoas necessitadas, de nível inferior, como sinal de sua suposta generosidade, mas, em hipótese alguma, pode comer com elas. No reino de Deus é diferente. Toda a vida é importante. A comunhão à mesa é a expressão mais significativa da mensagem do amor redentor de Deus. Para os que se escandalizam com os gestos de Jesus, com os discursos de Jesus, com as palavras de Jesus, ele conta história, ele conta parábolas. É justamente a parábola de hoje, a parábola que Jesus conta aos seus ouvintes, a parábola do grão de mostarda. Ele conta essa parábola no momento em que se manifestam dúvidas sobre a sua missão. O que ele propõe, a saber, o reino de Deus, seria inaugurado por essa turba de figuras mal vistas, desqualificadas, impuras, desprezíveis, insignificantes? Sim, dizia Jesus, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Assim como o milagre do grão de mostarda,
assim será o crescimento do reino de Deus. O grão de mostarda é a menor semente existente. Ela é do tamanho da cabeça de um alfinete, mas seu potencial não diz respeito ao seu tamanho, mas aquilo que ela pode gerar. A menor semente pode gerar a maior de todas as hortaliças. Seu tamanho minúsculo não se compara com seus 2 metros a 3 metros de altura. O que é importante ressaltar também é que a parábola não pretende falar da evolução da semente. Isso seria pensar como um ocidental, que pensa no processo. Para os orientais, olha-se a fase inicial e a fase final. É nas duas pontas que se encontra o surpreendente. De um lado, a sementinha, do outro, a árvore estrondosa. Jesus está direcionando o olhar dos seus ouvintes não para o processo biológico do crescimento da árvore, mas para uma sequência de milagres de Deus. O processo é invisível, é oculto, é onde Deus e somente Ele realiza um milagre inesperado, o milagre do crescimento, do fortalecimento. Talvez você esteja começando algo, sua vida, seus negócios, seu casamento, seus projetos. Talvez esteja pressionado pelos olhares alheios acerca do tamanho do início, mas não despreze os pequenos começos, pois de míseros inícios, de um nada aos olhos humanos, Deus realiza algo poderoso e grandioso. Amém.